a se manter em uma situação, em uma região de conforto, de tranquilidade. E muitas vezes quando nós temos que ajustar algumas coisas para sair deste lugar de conforto, isso pode se tornar um problema. Tem pessoas que vivem anos na mesma rotina, com os mesmos gostos, com a mesma vida e com os mesmos problemas. E quando se fala para certas pessoas sobre ajuste, sobre mudança, sobre recálculo de rota, tem pessoas que simplesmente não querem saber disso porque querem se manter no local aonde estão, na rotina em que vivem. E no fundo, a grande maioria não gosta de ser confrontado. É ou não é? De descobrir os erros que devem ser eliminados e começar então a trabalhar para que isso de fato aconteça e esses erros possam ser retirados da nossa vida. No fundo, ninguém gosta que alguém pegue e fale: ó, está acontecendo isso, está fazendo isso, você precisa fazer isso, e é confrontado, e assim muitos vão seguindo as suas vidas, acostumados com ela e sem se abrir a uma verdadeira transformação que Jesus pode fazer em nossas vidas. O fato é que se a gente não fizer a nossa parte, não se permitir ser moldado por Deus, ser ajustado por Deus, a gente vai ficar muito aquém daquilo que Deus tem para nós como cristãos. E Jeremias enfatizou isso ao profetizar para o povo de Judá, falando para que o povo voltasse para Deus, e que se eles não se arrependessem, um juízo seria iminente. O profeta Jeremias foi levantado por Deus, e nessa árdua missão, ele estava cumprindo o propósito no qual foi designado. Enquanto o juízo veio como previsto, o povo de Deus, ele então poderia se confortar, que mesmo mediante o juízo, existiam promessas de libertação, de restauração futura e de uma nova aliança entre Deus e o povo. Então, esse momento em que as coisas pareciam totalmente ao contrário daquilo que o povo gostaria de viver, mas mesmo mediante as situações adversas e ruins, difíceis, ainda existia esperança em Deus, ainda existia uma promessa no qual o Senhor estava determinado em poder cumpri-la. Então são palavras do profeta Jeremias que eu quero ler com vocês aqui no Jeremias capítulo 18. Jeremias 18. Abre a tua Bíblia no meio, vai para Salmos, corre um pouquinho para o lado e cai para Jeremias. Certo? Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 6, nós vamos ler. Então essas são palavras do profeta ao povo de Judá, principalmente nos anos antes da queda da nação para a Babilônia. Jeremias 18, 1, vai dizer assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Repita comigo: não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. Até aí por enquanto. Então aqui o Senhor, ele leva Jeremias a uma profecia para um povo que estava distante de Deus, mas que ainda tinha esperança de um recomeço. Essa mensagem vai falar então resumidamente em 3 pontos aqui, falando sobre a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o Senhor Deus sobre todas as coisas, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. E essa mensagem também vai falar sobre um arrependimento que o povo deveria ter para que então, terceiro ponto, vivesse uma transformação. Soberania,
arrependimento, transformação. Quem está comigo, diga amém. Quem quer ir embora, dá um glória bem forte. Ufa. Então, antes da transformação, vem o entendimento da soberania de Deus e o... Acabei de falar, gente. Misericórdia, vocês estão aqui ou não estão? Isso. Vem o... arrependimento? Lógico que é, vocês estão certos. Vocês estão prestando atenção, né? Só 2 pessoas falaram que sim. Vocês estão prestando atenção ou não estão? Então depois eu vou fazer umas perguntas aqui. Vou chamar um por um. Vou escolher aleatoriamente, tá bom? Fazer que nem a escola lá. Então fique esperto. Pode ser que eu chame você para subir nesse altar para você responder algumas coisas. Pode ser assim? Agora ninguém fala, não, pode ou não pode? Vocês não vão prestar atenção? Então, são perguntas simples, pode ser? Dá um gelo, né? Essas horas você pode até saber da resposta, mas o nervoso é tão grande que não sai nada, né? Tá bom, então vamos lá. Então a soberania de Deus, o arrependimento e a transformação. Então, quando a gente entende essa soberania de Deus, e a gente se submete à sua vontade, a gente pode se conscientizar dos nossos erros, que Deus vai nos mostrando, que a gente vai entendendo, e assim de fato nos arrependermos a tal ponto para que as nossas vidas sejam transformadas e a gente viva então a vontade de Deus para nós. Amém? Deus, Ele quer que você viva a vontade dEle para você. Deus, Ele quer que eu viva a vontade dEle para mim. Então aqui nós vemos uma palavra de exortação para um povo que estava distante de Deus, um povo que estava cometendo uma lista de erros. Dentre elas estava adorando a outros deuses, não estava seguindo os mandamentos do Senhor e não estava ouvindo os profetas de Deus. Então os profetas que eram levantados por Deus para poder levar uma palavra que muitas vezes, na grande maioria, quase que todas, era de exortação, mas ainda existia algumas de esperança, mas a maioria de exortação. E ali então esse povo, ao ouvir tudo isso, eles não estavam se arrependendo, eles continuavam adorando aos outros deuses, eles continuavam insistindo em não seguir os mandamentos do Senhor. Então era como esse vaso nas mãos do oleiro, mas que não se permitia ser moldado por Deus, e com isso as consequências vão sendo inúmeras, e esse vaso não sai como Deus desejava. Deus tinha um plano estabelecido para ajudar, Deus estava moldando esse vaso como se fosse Judá, conforme a vontade dele, mas de repente, pelo livre-arbítrio de um povo que não se volta para Deus, mas se rende a outros deuses, por exemplo, sai dos mandamentos do Senhor, não se arrepende, esse vaso desmorona. E não sai como o oleiro havia planejado, porque o oleiro errou, não, porque o vaso se permitiu não ser moldado pelo oleiro. Então aqui o povo, cada um ele tinha que abandonar os seus maus caminhos, ele tinha que fazer aquilo que era certo, porém o povo não queria mudar. Isso está descrito em Jeremias capítulo 18, versículo 12, que diz assim: não perca tempo. O povo respondeu: não perca o seu tempo, nós continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Então esse povo ele tinha a oportunidade de ouvir uma mensagem de Deus, ele tinha a oportunidade de voltar ao caminho, de se arrepender, de viver as promessas de Deus, mas eles decidiram não, eles decidiram continuar a viver como gostariam e a seguir os seus desejos egocêntricos, os seus desejos teimosos e os seus corações perversos. Então Deus tinha esse plano para esse povo, porém as coisas foram tomando um outro rumo. E para piorar, no verso 18 de Jeremias 18, as pessoas começam a levantar boatos contra Jeremias para tentar arrumar um meio de matá-lo. Então o povo disse: venham, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes
e também homens sábios e profetas, não precisamos que ele nos ensine a lei, e não precisamos de seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. Fake news sempre existiu, e ele sabe que dá certo. E ali então, eles tentaram destruir a reputação de Jeremias. Era interessante que o povo, o rei, a cúpula, eles tinham os seus sacerdotes e tinham os seus profetas, e eles pagavam para os seus profetas profetizar aquilo que eles gostariam de ouvir. E quando um profeta do Senhor, como Jeremias, era levantado por Deus para profetizar a verdade, eles deixavam esse homem de lado. Eles levantavam boatos, ele tentava matar, ele tentava tirar a reputação desse cara, tentava jogar ele de lado, porque eles não queriam ouvir a verdade, eles queriam ouvir aquilo que era agradável aos seus ouvidos. E quantos de nós muitas vezes queremos ouvir apenas aquilo que nos agrada, e vamos fugindo do confronto, vamos fugindo da exortação que Deus tem para nós, para que nós possamos crescer. Então a gente precisa entender o quanto que nós precisamos ser esse vaso nas mãos do oleiro e permitir que ele faça a tua vontade em nós. E por mais que isso doa, porque Deus, o oleiro aqui representa o próprio Deus. E quando as nossas vidas então estão em suas mãos, nós nos tornamos um vaso maleável. O vaso, ele só é tirado daquela roda ali, rodando naquele barro, a partir do momento que ele está pronto, com muito cuidado, com muito carinho, para que seja colocado ali numa prateleira e assim seque e se torne um vaso agora pronto. Que a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então é quando nós entendemos isso e permitimos que a nossa vida esteja debaixo da soberania de Deus, e permitimos ser moldados por Ele, para vivermos segundo o seu propósito. Não o nosso propósito, não os nossos desejos teimosos, não o nosso egocentrismo, mas sim o seu propósito. E o barro representa o povo de Judá, que também pode representar todos nós, que pode simbolizar as nossas vidas, que é uma vida frágil, que é uma vida moldável, que é uma vida cheia de imperfeições. E pode ser que no decorrer do caminho, o plano perfeito de Deus para nós mude de percurso, e a gente, pelo nosso livre-arbítrio, faça com que esse vaso se estrague nas mãos do oleiro. E Deus, Ele tem um plano para nós. Ele tem um plano perfeito para nós, mas quantas vezes nós, pela nossa vontade, pelo nosso egoísmo, pela nossa teimosia, nós queremos fazer do nosso jeito, e ali nos tornamos um vaso que se desfaz nas mãos do oleiro. E ali então, quando isso acontece, que pode acontecer, que já aconteceu, mas isso não impede que ele recomece o processo. Eu não sei quantas vezes você estava sendo formado por Deus, mas pelo seu livre-arbítrio e teimosia, você quis fazer as coisas do seu próprio jeito, e esse vaso se desfez. Eu não sei quanto que isso aconteceu, quantas vezes, mas uma coisa é fato: isso não impede que ele recomece o processo. Isso não impede que ele faça mais uma vez. Isso não impede que ele acredite mais uma vez. Isso não impede que ele possa fazer o sobrenatural na tua vida mais uma vez. Então em Deus, nós aprendemos com essa passagem que em Deus nós temos recomeço e restauração. Nós podemos começar de novo e ao mesmo tempo ser restaurado com aquilo que não tivemos, com aquilo que se perdeu. Então tem momentos que o vaso pode sair como não esperado, mas Deus vai lá e refaz. Por quê? Porque Ele pode restaurar todas as coisas e nos proporcionar novos começos. Porque Deus ainda continua sendo um Deus de esperança, Deus continua sendo um Deus de promessa, e por mais que vivamos tantas coisas difíceis pela nossa atitude, Deus, Ele continua cuidando de nós e tendo um novo começo preparado para nós. Por quê? Porque isso mais uma vez demonstra a tua graça, a tua misericórdia que está sobre as nossas vidas, liberada sobre as nossas vidas, porque o seu passado não invalida o futuro que Deus está construindo. E pode ser que até aqui a gente possa ter feito muita coisa errada,
Pode ser que a gente deu muita presepada, a gente feriu muito o coração de Deus, a gente entristeceu muito a Deus. Pode ser que Deus estava quase moldando a gente ali, ficando bonitinho, mas a gente foi lá e fez besteira de novo e o negócio desmoronou de novo. Mas o nosso passado não vai invalidar o futuro promissor que Deus tem para nós e os propósitos que Ele tem para cumprir nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus onde os nossos pecados, eles são enviados, eles são lançados no mar do esquecimento, e Deus, Ele continua nos perdoando. E quando a gente se dispõe a realmente estar debaixo da soberania, se arrepender, a gente vai tendo uma vida transformada ao ponto de Deus começar a nos moldar novamente. E eis que existem vasos que estão sendo novamente moldados nas mãos do Senhor, porque não tem a ver mais com a minha vontade, com a tua vontade, não tem a ver mais com o nosso egocentrismo, com a nossa teimosia, mas agora tem a ver em confiar naquele que sabe o que faz. Então aqui Jeremias, ele anuncia não apenas uma profecia para um povo rumo a uma ruína, a uma desolação, mas também ele anuncia sobre uma esperança dos dias que estavam por vir, em que Deus daria um novo tempo, uma nova estação para que Israel pudesse viver. Então são palavras em que nós podemos encontrar esperança, são palavras que nós podemos encontrar incentivo, de um Deus que insiste em nos abençoar, um Deus que insiste em cuidar de nós. E ali nessa imagem do oleiro e do barro, algo que não só se aplica a essa nação judaica, mas também algo que se aplica às nossas vidas. Então o oleiro e o barro simbolizam não só o poder de Deus, o poder que Deus tem sobre a vida dos teus, o poder que se manifesta pela tua misericórdia em nós, mas também a sua intenção e o seu desejo de gerar algo surpreendente em uma vida que estava destruída. Então Deus, Ele tem poder. Quantos de nós que estávamos designados ao inferno, quantos de nós que estávamos nas trevas, quantos de nós que ninguém mais acreditava, que ninguém mais tinha esperança, quantos de nós que estávamos largados no mundo, mas de repente o oleiro que não desistiu dos vasos começou a fazer uma nova obra em nós. E ali, quando nós não tínhamos mais nem a nossa esperança, o Deus foi lá e nos refez mais uma vez e nos deu a oportunidade de poder ser cheio do Espírito dEle e poder ser salvo por Ele. Quantos de nós? Porque Deus, Ele tem esse poder, Ele ama manifestar esse poder em nossas vidas, e Deus quer continuar fazendo uma obra na sua vida e na minha vida. Deus quer continuar te curando, Deus quer continuar te transformando, Deus quer continuar te aperfeiçoando, Deus quer continuar te dando novas oportunidades de crescimento com Ele. Deus, Ele quer continuar trabalhando ao nosso favor para que vivamos aquilo que Ele tem para nós. Então, Ele toma o nosso quebrantamento, Ele toma a nossa deformidade e o resultado do pecado passado e refaz a nossa vida de acordo com a visão criativa do seu coração de artista. Um Deus que sabe o que faz e vai nos refazendo de acordo com a tua visão criativa. Em Salmo 51:10 vai dizer o salmista Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Porque nas mãos do Senhor nós podemos ser restaurados. Nas mãos do Senhor é possível uma restauração completa, porque o nosso passado não vai invalidar o futuro que Deus está fazendo, que Deus está construindo. Então entenda uma coisa: existem processos, e em meio a esses processos, se submeta. Só que quero dizer algo para você, e eu não vou ficar aqui rodeando, mas falando a verdade, que os processos eles doem, e doem muito, mas só quem consegue passar pelos processos consegue ser um vaso segundo a vontade de Deus.
Então não importa os processos, não importam as dores, não importa aquilo que está acontecendo, o que importa é que você tem um Deus que está contigo em todo o tempo, e que em meio a essas dores e a esses processos, Ele não te abandonará. Então quais os processos? O que tem que ser feito? Quais as fases que nós devemos enfrentar? O que a gente tem que viver? É a vontade de Deus, então submeta a isso e permita que o seu Deus cuide de você em cada fase desse processo. Confie nele, confia nele. Por que você não está confiando em Deus? Por que você deixou de confiar em Deus? Por que você deixou de esperar nele? Por que você deixou de acreditar nele? Aonde que isso começou? Por que você parou? Deus, Ele está nos moldando, nos transformando. Então confie nele nesse processo, porque Ele não desiste de você. Você pode olhar para a tua vida e não enxergar um vaso bem feito como gostaria. Você pode olhar para a tua vida e ainda ver muitas coisas, muitas imperfeições, e ali realmente não gostar do que vê. Mas quando você se permite ser moldado pelas mãos do oleiro, entenda uma coisa: Ele sabe o que faz, e Ele estará cuidando de tudo para que a sua restauração seja completa. Ele estará cuidando de tudo para que a sua restauração seja completa. Em Isaías capítulo 64, versículo 8, vai dizer: e no entanto, Senhor, apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, somos todos formados por Tuas mãos. Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Nós somos aqueles frágeis, maleáveis, aqueles que estão nas mãos do soberano, do grande eu sou, daquele que sabe o que faz. Então entregue-se por completo a Ele, confie nele. E quando isso acontece, Deus vai nos moldando. E quando Deus vai nos moldando segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, a gente permite ser esse vaso maleável, a gente passa para um outro estágio chamado vaso de honra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, vai dizer assim: numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Então, se você se mantiver puro, será como um utensílio valioso, será como um vaso de honra, será como um instrumento nas mãos de Deus, pronto para ser usado pelo Senhor. Se você se mantiver de uma forma onde permite que Deus molde, que Deus faça, isso vai acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. E ainda sobre isso, em Romanos 9, capítulo 9, versículo 20 ao 21, vai dizer: ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial, em outras versões, entre parênteses, para honra, e outro para uso comum, entre parênteses, para desonra. Então aqui é como se o vaso, que é um barro, que é maleável nas mãos do oleiro, está discutindo com o oleiro como ele deve fazer. Tem cabimento um negócio desse? A gente querer discutir com Deus como que deve ser feito. Deus, Ele fala uma coisa e fala assim: não, mas isso não gostei desse jeito não, vou fazer do meu jeito. Quem é você? Somos mero ser humano, vasos frágeis, dependentes de Deus, e como queremos discutir com Ele, assim como um vaso não pode discutir com o oleiro falando como que deve ser feito, nós como seres humanos, como cristãos, como filhos de Deus, não podemos discutir com Deus como que Ele deve fazer conosco, porque Ele sabe o que faz.
E a gente precisa parar de discutir com Deus nesse sentido e confiar mais nele. Confiar ao ponto de entregar a nossa vida por Ele. E se Ele falar uma coisa, por mais que você não entenda muito sobre isso, obedeça, porque em meio à obediência há prosperidade. Porque quando você obedece, por mais que muitas vezes você não consegue compreender aquilo que está acontecendo, dentro da obediência você vai dando passos. Passos que muitas vezes são nebulosos, você não consegue enxergar, mas em Deus, você dando esses passos, você precisa entender algo: haverá prosperidade. Então quem quer viver prosperidade precisa aprender a obedecer. E quando nós somos vasos nas mãos do oleiro e obedecemos, nós somos prósperos. E as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. E a gente não vai ser mais um vaso para uso comum, para desonra, mas a gente vai ser um vaso para uso especial. Um vaso para a honra, como Deus quer. Essa expressão vaso de honra, tem algum corinho vaso de honra? Tem só desemboca o vaso, né? Que também é uma boa, que se encaixa perfeitamente a esse sermão. Mas eu não vou fazer isso agora. Mas que tem vaso que precisa se desembocar, precisa. Então desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Tá bom, chega. Então esse vaso de honra é uma figura de linguagem usada por Paulo para descrever pessoas que foram preparadas por Deus para cumprir um propósito que é nobre, um propósito que é santo, um propósito que é útil. Amém? Então eu e você fomos chamados por Deus para cumprir um propósito nobre, santo e útil. E quando isso acontece, nós somos então vasos de honra nas mãos do Senhor. Para você vizinho, você é vaso de honra ou precisa desembocar? Hein, Mateus? Você é vaso de honra ou precisa desembocar? Então, Paulo vai comparando os cristãos a utensílios, né, aos vasos em uma casa. Alguns são de honra, nobres, outros são de uso comum. Os vasos de honra, então, eles são o quê? Eles são limpos, eles são preparados, eles são separados para então viver propósitos elevados. Então, a gente precisa passar por esse processo em Deus, ser maleável nas mãos dele, ser preparado, estar pronto, e assim não ser apenas um vaso, mas um vaso de honra, um vaso cheio do Espírito Santo. Não somente cheio ao ponto de ser cheio até a tampa, mas cheio ao ponto de transbordar. Então Deus, Ele quer nos levar a esse nível que sejamos esses vasos que possam glorificar o nome do Senhor, esse vaso que possa edificar vidas, esse vaso que por onde passar possa realmente manifestar o reino e ajudar pessoas, porque não é um vaso apenas até a metade, vazio, ou até a tampa, mas é um vaso que transborda da presença de Deus, uma pessoa separada, santificada, que cumpre o propósito de Deus nessa terra. Então, a gente leu aqui: se você se mantiver puro, será esse vaso. Isso mostra que ser vaso de honra também depende de nossa resposta em obediência a Deus, na santificação, no arrependimento, na busca por uma vida transformada que glorifica o Senhor, que o adora. O vaso de honra, então, ele está pronto para realizar qualquer boa obra. Ele não se acha o melhor, ele não fica se exibindo, o orgulho não pode, ele não reina no coração dele, mas ele serve com excelência, ele serve com amor, ele serve com propósito, ele tem o prazer de ajudar outras pessoas, ele tem o prazer de realmente manifestar a glória de Deus e de ser tocado por Deus, ser cheio de Deus. Então ele está à disposição do oleiro para ser usado como, quando e onde for preciso. Você está disposto a ser usado por Deus como, onde e como for preciso? Será que nós estamos entregues completamente ao Senhor para que estejamos à disposição do oleiro, que é o nosso Deus? Para finalizar resumindo aqui essa palavra, então deixe-se moldar pelo Senhor. Que nós, a partir de então, sejamos sensíveis ao toque de Deus, que nós permitimos que Ele nos molde, que Ele nos aperfeiçoe,
que Ele nos transforme, que a gente não venha resistir ao processo, porque os processos são dolorosos, mas que em meio a esses processos, esse molde que pode ser doloroso, Deus, Ele possa realmente cumprir o propósito dEle em nossas vidas, porque isso é necessário. E entender que recomeços são possíveis, mesmo que você tenha se afastado ou quebrado, mesmo que o seu vaso aí tenha se desfeito, Deus, Ele pode refazer a sua vida. Enquanto há vida, há esperança, e Deus é um Deus conosco. Então, essa passagem brevemente falada aqui sobre Jeremias vai ilustrar essa soberania de Deus em moldar as vidas dos cristãos, então transformando essas vidas em belos e úteis e preciosos vasos de honra para o seu propósito. Então, mesmo que esse vaso venha a se estragar, Deus é o oleiro, Ele não descarta esse vaso. É interessante que a palavra de Deus mostra que Ele não jogou fora esse vaso, mas Ele refez o vaso, oferecendo ali uma segunda chance, uma oportunidade de um novo tempo, de um recomeço. Então, que este processo de transformação, que é desafiador, a gente possa submeter, mas sempre entendendo e confiando em Deus, sabendo que o resultado é que nos tornemos um vaso de honra útil para viver e realizar os propósitos de Deus nessa terra. Que assim seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos por um instante. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, nós te agradecemos por essa palavra, nós pedimos que o Senhor continue nos capacitando a poder vivê-la, a poder ser uma pessoa transformada pelo teu poder, pela tua graça, e assim ser um vaso de honra que glorifica o teu santo nome, em nome de Jesus, amém, Senhor. Talvez você está aqui nessa casa, você quer viver tudo isso, e eu quero te dar a oportunidade de fazer uma oração comigo aqui, nessa noite, e poder então realmente entregar a tua vida a Jesus, e através dessa oração, você realmente ter ali Ele reinando na tua vida como seu Senhor e Salvador, e agora ser como um vaso maleável nas mãos do oleiro. Então, se esse é o seu desejo, eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos, enquanto as pessoas estão aqui com seus olhos fechados, um sinal que você faz para Ele. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir ela comigo, simples assim. Talvez você tenha feito uma oração como essa um dia, mas você sabe que no decorrer da tua caminhada você voltou a reinar no teu coração, e Deus não reina ali mais, Jesus não reina ali mais, mas você quer trazer Jesus de volta. E se esse é o teu desejo, se renda a Ele novamente e faça essa oração, repetindo assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu me entrego por completo a Ti. me entrego por completo a Ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus Me pecados. lave com Teu sangue. Me lava com Teu sangue. Me purifica. Me purifica. Me justifica. Me justifica. E me santifica. E me santifica. Porque a partir de agora, eu declaro que toda a minha vida que toda a minha vida está entregue em Tuas mãos. está entregue em Tuas mãos. E que a partir de agora, Jesus Cristo é meu Senhor, Senhor e Salvador, e Salvador para todo sempre. Amém. Amém. Senhor, eu oro por as pessoas que fizeram essa oração. Eu declaro que os seus nomes agora estejam escritos no livro da vida, e que a partir de então, Senhor, eles possam viver todos os benefícios dessa salvação e desse processo, nessa obra salvífica, nessa obra de aperfeiçoamento, de transformação. Que o Senhor os honre, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os enche com o teu Espírito, que os anjos do Senhor sempre estejam acampados ao seu redor, para que eles não tropecem em pedra alguma. É assim que nós o abençoamos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você que está aqui nessa noite, fez essa oração, tem o pessoal aqui do Ministério Connect, vai até eles depois. É uma forma que nós temos de poder ter um contato contigo, de te encaminhar para uma casa teia, as reuniões nos lares que acontecem todas as terças, te encaminhar para uma pessoa que vai ajudar você, que vai te acompanhar, que vai te discipular, para que assim a gente possa crescer junto, e como igreja te dar todo o suporte que é necessário nessa caminhada de fé. Amém? Quero te convidar a levantar do teu lugar. Nós vamos adorar o nosso Deus.
Eu largo raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que eu preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que eu preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. E ainda que dor, eu quero ser mudado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas no teu poder. Eu largo o meu eu para ser transformado. E ainda que dor, eu quero ser mudado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Eu largo o meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser mudado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Eu largo o meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser mudado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que devo passar. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu quero ser Senhor amado.
Aleluia, Senhor. Nós declaramos isso nessa noite, Pai. Segundo essa palavra, Senhor, que vem direto aos nossos corações. O nosso passado não anula o futuro que o Senhor tem para nós. O nosso presente não anula o futuro que o Senhor tem para nós. E nessa noite nós declaramos que somos vaso de honra, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que em meio, ó Pai, ainda as nossas vontades, os nossos desejos, ó Senhor, mesmo ainda, Senhor, que muitas vezes nós queremos trilhar pelo caminho da nossa vontade, as nossas escolhas, Senhor, e muitas vezes isso nos levou, Pai, a um lugar que não agradou no Teu coração, nos tirou do centro da Tua presença, Pai, e por momentos, ó Senhor, nós estivemos como esse vaso, Pai, esse vaso que se desmanchou, esse vaso, Senhor, que desmoronou, Pai. Mas nessa noite nós somos despertados, igreja. Nessa noite o Senhor desperta cada um de nós. E o Senhor, Ele fala para cada um de nós: aquilo que você tem cometido não anula o seu futuro, desde que haja então uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, um arrependimento. Porque quando Davi se arrepende, ele volta para o centro da vontade de Deus. Quando Jonas se arrepende, ele volta para o centro da vontade de Deus. E quando um vaso ele é maleável na mão do oleiro, ele volta para o centro da vontade de Deus. E o oleiro senta novamente, e ele toma o vaso em suas mãos novamente, e ele fala: eu estou tocando no seu interior. Eu estou tocando agora no seu interior. Deus está tocando no seu interior agora. Permita então ser moldado. Deixa o Senhor moldar. Deixa o Senhor tirar as pedras que precisam ser tiradas. Deixa o Senhor curar aquilo que precisa ser curado agora no seu interior. Talvez há mágoas ainda, e essas mágoas são como pedras, igreja. Ainda há muita falta de amor, e essa falta de amor são como pedras no nosso interior. Às vezes uma falta de perdão é como pedra que nos impede de ser um vaso de honra na casa do Senhor. E se esse vaso for tirado da roda e for colocado no fogo com essas pedras, ele vai se rachar, ele vai se trincar, ele vai se estragar novamente. Então não adianta muitas vezes nós pensarmos que somos vasos moldados, maleáveis, e no nosso interior ainda pedras, porque Deus ele vai tirar e vai colocar no fogo, e o fogo vai revelar. Assim como a palavra do Senhor diz que o fogo revela aquilo que é palha, aquilo que é lenha, aquilo que é madeira, mas também revela aquilo que são pedras preciosas, que é o ouro refinado. Deus ele quer refinar a sua vida nessa noite no fogo. Deus ele quer transformar a nossa vida como um vaso de honra. Aleluia, você está sendo moldado agora como um vaso de honra. Haja um arrependimento, haja uma obediência em nós, haja uma obediência em nós, a obedecer aquilo que Deus ele dirige nossas vidas, a obedecer a voz que Ele tem para nós, a obedecer os seus mandamentos, a obedecer as suas direções, a obedecer a sua lei. E aí nós nos tornaremos esse vaso, nós nos tornaremos esse vaso, igreja, nós nos tornaremos esse vaso de honra onde nós somos plantados pelo Senhor, aonde você for plantado pelo Senhor, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua igreja, você é um vaso de honra, você é um vaso de honra, você é um vaso de honra. Você pode erguer a sua mão ao céu bem alto agora e declarar: eu sou um vaso de honra, eu sou um vaso de honra, eu sou um vaso de honra, marchando no seu lugar, marcha no seu lugar, marcha como um soldado, marcha como um soldado agora e declara: eu sou um vaso de honra, eu sou um vaso de honra na minha casa, na minha família, na minha esposa, no meu filho, na minha igreja, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Eu sou um vaso de honra, eu sou um vaso de honra. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser
Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Erga sua mão direita bem alto. Que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, o poder e a glória do Senhor Jesus venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, venha sobre a sua família. Em nome de Jesus, nós te abençoamos para uma semana maravilhosa, cheia da presença do Senhor, e que em nome de Jesus, aonde você for, você possa exalar o bom perfume de Cristo, e aonde você for, você pode mostrar para cada pessoa, para os seus familiares, para os seus amigos, o vaso de honra que você tem se tornado nas mãos do oleiro. Amém, igreja? Glória a Deus. Vai em paz. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.